Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos abordar geometria molecular, um assunto importantíssimo. Então se liguem aí. É isso aí, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre a geometria molecular. Bom, para a gente entender um pouco a geometria molecular, a gente tem que observar esse modelo. Aqui nós temos uma ligação entre três átomos. Então, nesses três átomos, eles estão ligados de forma linear, na horizontal. A gente tem um ângulo aqui de 180 das ligações. Tá? Então, são três átomos, um átomo central e outros dois. Galera, comparem com isso daqui. Olha o que eu tenho quando eu coloco, acrescento um par de elétrons livres. Tá vendo a repulsão que eu tenho? Aqui, enquanto eu tenho um ângulo de 180, ao acrescentar ou ao ter um par de elétrons livres, não ligantes, eu tenho um efeito de repulsão. Então, esse par de elétrons aqui vai fazer a repulsão entre os elétrons das ligações. Então, a gente tem que lembrar que essas ligações aqui possuem elétrons, efetivamente. Então, esse par livre ou par não ligante faz uma repulsão e vai fazer com que eu desenhe, vai fazer com que eu tenha uma característica nessa geometria da minha molécula. Tudo bem? Então a geometria molecular ela é diretamente afetada pelo par livre ou pelo par não ligante. E isso nós chamamos então do efeito de par não ligante como o modelo VESPER, que vem de Valence Shell Electron Pair Repulsion. Ou, se a gente traduzir, a gente tem o modelo RPECV, que nada mais é que a repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tudo bem? Então, aqui, para a gente estudar a geometria molecular, nós precisamos entender qual que é o efeito desse par não ligante, desse par de elétrons que não faz parte da ligação. A gente sempre vai abordar como modelo VESPER. Tá? É muito comum em livros, em vestibulares, eles tratarem como VESPER. Tá? Fica estranho a gente falar o modelo RPECV, né? Muito mais trabalhoso. Então a gente vai sempre abordar. O que é o modelo VESPER? O modelo VESPER é o efeito que um par não ligante tem sobre a geometria, disposição atômica desses átomos. Tudo bem? Então é o modelo utilizado para prever a geometria das moléculas a partir do número de pares eletrônicos do átomo central. Então é importantíssimo conhecer os pares eletrônicos do átomo central. Então vamos lá. Como que a gente vai montar essa geometria? Primeiro passo, galera. Ao pegar uma fórmula molecular, a gente precisa identificar a família, a posição, o grupo, a localização desses elementos. No caso de BCl3, o boro está na família 3 e o cloro lá na família 7. E aí nós temos o elemento central aqui, nesse caso é o boro, tá? Que tem menor quantidade. A gente viu essa parte de elementos centrais lá nas aulas anteriores, tá? Mas a gente vai voltar a isso aqui. Bom, o elemento boro tem 3 elétrons, pois ele está localizado na família 3, enquanto o cloro, que está na família 7, tem 7 elétrons. Bom, como eu tenho 3 cloros, coloco mais outros 2 aqui. Bom, então aqui nesse caso eu tenho 3 ligações, cada boro me fornece um elétron e o cloro agora está com 8, tá? Esse boro é um dos casos da exceção do octeto, tá? Ele se estabiliza com 6 elétrons. Não vai importar para a gente aqui. O que vai importar, o principal dessa aula é observar que nesse caso o elemento central não possui elétrons livres. Então isso daqui vai dar uma geometria que a gente vai estudar o nome dela. Olha quando eu comparo, olha a fórmula BCl3, PCl3. Tá vendo que é muito similar a fórmula? A diferença é que esse fósforo daqui, ele está na família 5, o cloro, família 7. Bom, ao colocar 5 elétrons em volta do elemento fósforo, eu tenho essa estrutura aqui. Tá vendo a diferença
dessa estrutura de PCl3 para BCl3? É muito parecida a forma molecular, mas o elemento chave, o elemento central, nesse caso do PCl3, ele possui um par ligante, um par não ligante, um par livre, um par inerte, não faz ligação nenhuma. Galera, então o efeito desse par não ligante é repulsão. Então aqui eu incluo o modelo Vesper. Então, repetindo, o que é o modelo Vesper? O modelo Vesper nada mais é que elucidar, esclarecer o efeito de um par de elétrons não ligantes sobre a geometria molecular. Tudo bem? Então, quando eu tenho um elemento central cujo número de elétrons faz com que tenha dois elétrons ou um par livre, eu vou ter uma repulsão eletrônica desse par com esse par da ligação e com esse, fazendo com que a minha molécula aí fique achatada, ela desvia essas ligações, tudo bem? Então esse é o modelo Vesper. Então é fundamental para a gente construir uma geometria de uma molécula, conhecer o elemento central, quantos elétrons este elemento tem e se esse elemento está usando todos os elétrons para fazer ligações ou alguns elétrons e outros estão livres, tudo bem? Então é importantíssimo conhecer esse número eletrônico do centro. Bom, aqui temos duas geometrias, então, o que vai diferir a geometria trigonal plana ou triangular para a geometria piramidal é o par não ligante. A gente vai aprender o nome agora. Bom, para a gente aprender esse nome, eu montei um modelo que a gente chama de AXZ. Tá? Tem várias formas para a gente representar. Para facilitar, eu gosto muito de indicar A, o elemento central, X são os átomos que ficam em volta do elemento central, a gente chama de elementos periféricos, átomos periféricos, e o E é o número de par de elétrons livres. Como que funciona isso? Bom, se eu tenho 3 átomos e não tenho nenhum par de ligante, o meu modelo fica A, elemento central, X2, porque eu tenho 2 elementos periféricos, total de 3. Bom, se ele tiver um par livre, então eu vou falar de A, X2 e 1. Tudo bem? Então, A identifica elemento central, X, quantos periféricos eu tenho ligado a ele? E o E identifica par livre. Olha como que ficaria esse modelo aqui que a gente vai ver. AX4E2. Tá vendo que eu tenho um elemento central, o A, X4, 4 elementos periféricos e E2, 2 pares de elétrons ligados ao elemento central livres, não ligantes, não fazendo parte de ligação. Tudo bem? É fundamental, então, conhecer este modelo e, principal, o elemento central. Tá? Esse átomo central vai influenciar totalmente na disposição dos átomos periféricos ou átomos que estão ligados a esse elemento central. Vamos começar, então. Primeiro, vamos começar com o mais simples. Se eu tiver dois átomos. Galera, se eu tiver dois átomos, AX não tem nem central, né? Bom, a geometria é super simples. Se eu tenho dois, não tem como eu ter um ângulo, não tem como eu desviar a ligação. Eu vou chamar essa geometria de linear. Bom, 180 graus. E a gente tem os exemplos HCl, CO, tá com tripla ligação. Não tem um elemento central, não tem um efeito de distorção dessa ligação. Então, com dois átomos, sempre linear. Bom, com 3 átomos agora, seguindo o modelo AX2, tá? 2 periférico e um central. 3, sem par livre nenhum. Bom, eu tenho também a geometria linear. Então, um elemento central, 2 periféricos, ligação formando um ângulo de 180 graus. Aqui nós temos uma figura tridimensional, tá? Só para observar esses 3 elementos ligados ao central. CO2, BCl2, tá? Então, esse elemento central, por exemplo, nesse caso o carbono, tem 4 elétrons. Os 4 elétrons estão sendo usados para fazer ligações. Não tem nenhum átomo livre, nenhum elétron livre. Não vai ter o efeito da repulsão. Não vai ter o efeito dos pares não ligantes. Tá a mesma coisa com BeCl2. Bom, com 3 átomos, eu ainda tenho a geometria quando eu tenho a influência de um elétron. AX2E1 ou AX2E2, tá, galera? Vai ter o mesmo efeito, tá? Esses dois modelos aqui. Sempre angular. Tá vendo que o par de elétrons aqui
Seja um par, ou seja, dois pares, não importa, tá? Tanto um par quanto dois par, a distorção vai ser sempre formando uma geometria angular. O que vai mudar aqui é o ângulo, tá vendo, galera? Se eu tenho um par só, 120 aqui. Bom, se eu tenho dois pares, é um pouquinho menor que 109, 107,4. Perdão. A gente tem até, no material que vocês estão seguindo aí, esses ângulos. Não se preocupem com esses ângulos. O mais importante é qual o efeito desse par de elétrons. Repulsão. Tá? E essa repulsão desenha, dá forma, geometria para a minha molécula. Tudo bem? Então, com um par ou com dois pares, o efeito é o mesmo. Tá? Aqui a gente tem o SO2, por exemplo, ou a água. Tá vendo que o SO2 do enxofre está na família 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem uma coordenada. 6 elétrons e a água aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja dois par ou um par livre, a repulsão vai sempre formar uma geometria angular. O que vai mudar aqui é o ângulo, tá? Não vai importar para a gente. Então, no ensino médio, a gente nem fixa muito o ângulo, tem pequenas variações, tá? O vestibular aborda sempre a geometria, tá? A geometria e o formato dessa molécula, tá? Dificilmente a gente vai entrar em detalhes com o ângulo. Os ângulos mais comuns a gente vai ver, tá? Que é o 180, 120, tá? Mas esses outros detalhes a gente vai abordar posteriormente. Bom, isso com 3 e 1 par. E agora com 4, sem nenhum par livre, tá? AX3 simplesmente. Bom, eu tenho essa geometria que a gente chama de trigonal plana ou triangular. Tá vendo que forma um triângulo? Essa geometria triangular, onde o elemento central, meu A, não tem par livre. E aí o ângulo é 120, ó. Daqui aqui 120, daqui aqui 120, daqui aqui 120. É homogêneo, tá? A repulsão é a mesma, ela é simétrica. Então 120 com 120 com 120 dá o meu 360 aqui em volta da molécula. Tudo bem? Assim, mais ou menos esse esquema aqui. Bem, então, nesse caso, o elemento central não sobra par de elétrons, tá? Por exemplo, SO3, olha a ligação coordenada que a gente viu na aula anterior, aí, a fuga dativa, tá? Então, três elementos sobre o central. BF3, clássico de vestibular, tá? O BF3, o boro está na família 3, três ligações com o flúor. O enxofre está na família 6, 2, 4, 6. Tá vendo que ele está usando os três pares? Não tem nenhum par livre. Se não tem nenhum par livre e ele é formado por três periféricos e um central, a gente vai chamar de trigonal plana. Bom, eu posso ter a mesma com quatro átomos, só que agora sobrando um par. Bom, qual que é o efeito se eu pegar esse AX3 e acrescentar um par nele? Bom, quando eu acrescento um par, olha o que acontece com a geometria. Está vendo que ao acrescentar um par de elétrons, eu tenho uma repulsão, tenho um desenho que forma a base de uma pirâmide. Tá? A gente chama de piramidal ou piramidal triangular. Já vi livros abordarem dessa forma, porque na verdade é a base de um triângulo, de uma pirâmide cuja base é um triângulo. Tudo bem? Então nós temos esse par livre aqui que causa essa repulsão e os três ficam para baixo, tá? Muito comum a gente desenhar dessa forma. Tá vendo que o nitrogênio está na família 5? 1, 2, 3, 4, 5. Formou um triângulo aqui embaixo. PCl3, família 1, 2, 3, 4, 5. Repulsão, a mesma coisa. Tá vendo a diferença, então, desse modelo aqui de repulsão para o modelo anterior, que eu tenho quatro átomos também, mas não tenho um par? Então, nesse caso, o par livre ou par não ligante tem um efeito da repulsão desses pares. Tudo bem? Bom, galera, essa matéria que a gente está vendo de geometria é importantíssima, é fundamental para o vestibular. Não dá para ir para um segundo ano, para prestar vestibular, fazer um cursinho sem conhecer geometria molecular. É a base da próxima matéria que a gente vai ver de polaridade. Então, geometria molecular é importantíssimo, tá? Repitam essa aula, observem de novo, façam os exercícios. Continuando aqui. Com 5 átomos, modelo AX4. Bom, nenhum par livre, tá? Então eu tenho 4 elementos ligados em um elemento central, cujo esse elemento, esse átomo central, não possui elétrons livres, tá? Esse é o ângulo mais famoso, galera. Principalmente quando eu trato do carbono.
Tá? Então a gente vai ver em orgânica que os ângulos que os carbonos estão ligados em uma fórmula orgânica, quando eu tenho só simples ligação, é esse número mágico aqui, 109,5 graus. Tá? É um número empírico, prático. Tá? Foi determinado que esse ângulo é o mais estável para o carbono. Então, geometria tetraédrica, marquem, o ângulo é 109,5. Esse ângulo é importantíssimo, um dos únicos, tá? Principalmente 180, 120 da trigonal e tetraédrica com 109. São três ângulos, provavelmente os únicos que vão ser abordados no vestibular, quando muito, tá? A maioria das vezes vai ser só realmente a geometria. Tudo bem? Então, com 5 átomos, galera, a gente vai parar aqui no ensino médio, tudo bem? Eu vou dar outras variações, mas principalmente a gente vai olhar linear, angular, triangular, piramidal e tetraédrica. A gente vai focar nessas geometrias, que são as mais abordadas no vestibular. Eu vou dar um passo além, vou continuar, mas fixem, frisem, repitam, principalmente linear, angular, triangular, piramidal e tetraédrica. Essas 5 aqui são fundamentais para a gente continuar as nossas próximas aulas. Tudo bem? Bom, tem a USI-CL4 também, tá? Posso representar dessa forma, galera. Não sei se eu já expliquei isso em sala, tá? Então a gente tem aqui um traço mais intenso e outro tracejado, tá? Indicando posições tridimensionais, à frente do plano e atrás do plano, tá? Tá vendo essa figura que é uma figura tridimensional? Tá? Se eu paro ela estática, eu tenho um ligante atrás, um ligante à frente, tá? Sempre vou ter isso. Então eu posso identificar esses dois símbolos, um à frente e outro atrás aqui, tudo bem? Dessa forma, beleza. Tenho ainda, vou continuar com 5 átomos se eu tiver dois pares, tá vendo? Um par aqui, deixa eu até representar aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas eu tenho um par não ligante aqui e outro par não ligante aqui. E aí eu tenho essa geometria que a gente chama de quadrado planar, XeF4, é o clássico. Tá? Com 6 átomos, trigonal piramidal, bipiramidal, com 7 átomos, octaédrica. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes, tá? Isso vocês vai ser abordado no final do terceiro ano, tá? Mas as mais importantes, então, frisar linear, angular, triangular, piramidal e tetraédrica. Tudo bem, galera? Aqui eu fiz um mega resumo, uma tabela, então eu gostaria que vocês, né, dessem um print nessa tela ou até baixasse propriamente a aula e olhasse. Essa tabela é fundamental. Eu acrescentei até um item aqui. Bom, com 3 átomos, então, AX2 não tem par, tá? Sempre linear. Galera, tá vendo que eu diferenciei geometria molecular para geometria eletrônica? Tem muitos livros que separam isso e o vestibular também aborda de forma diferente. Tá vendo que aqui nós temos a geometria do modelo atômico com um par de elétrons? Tá vendo que eu tenho esse ângulo aqui? Formar uma molécula angular. Tanto com um par como dois pares é angular. Mas eu também posso classificar a geometria eletrônica. Geometria eletrônica é quando eu incluo par não ligante como se fosse uma ligação, como se fosse um átomo. Nesse caso aqui, galera, tá vendo que esse amarelinho que é o par, que fez a repulsão, se esse amarelinho eu colocar ele como se fosse um ligante, tá vendo aqui, trigonal? É a mesma coisa, galera. Então, alguns livros separam a geometria eletrônica é uma coisa, a geometria molecular é outra. A gente vai focar muito na molecular. Mas a eletrônica, então, é quando eu incluo um desse par. Olha a tetraédrica. Puxa, aqui embaixo a tetraédrica. É a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho, eu vou classificar, eu vou incluir, eu vou indicar esse par não ligante como se fosse, de fato, uma ligação. Tudo bem? Então, isso vale também para átomos e fórmulas cuja relação que eu tenho tem um par de elétrons não ligantes. Tudo bem? Nesse caso, o exemplo aqui é SO2H2O. Bom, com 4 átomos, AX3, um elemento central, o A, e 3 periféricos, AX3, fórmula trigonal ou triangular. Tá? Perdão. Trigonal plana ou triangular. SO3, BF3. Com 4, AX3E, indicando que é um par, tá? Piramidal. Tá vendo que, olha aqui,
a geometria eletrônica, eu vou incluir esse cara como se fosse um ligante. Olha o que eu tenho aqui. A mesma coisa, tetraédrico. Então, olha só. Para AX3E, ou para três periféricos, um central e um par, a geometria molecular eu chamo de piramidal. A geometria eletrônica eu chamo de tetraédrica. Tudo bem? A gente vai focar muito na geometria molecular. Tá ok? Então aqui NH3, PCl3 são exemplos de piramidal para molecular ou tetraédrico para eletrônica. Quando eu tenho AX4 e não tenho par, tá vendo, galera, que essa outra nomenclatura aqui, essa outra indicação, ela só vale para quando eu tenho par, tá? Quando eu estou indicando esse par. Bom, nesse caso aqui, AX4. Então a geometria molecular é tetraédrica, esse ângulo é o mais importante, 109,5, tá importantíssimo. A geometria molecular é a tetraédrica, tá? Forma um tetraedro, né, de 4 lados iguais, tá? Então esse lado e esse possuem o mesmo ângulo, 109,5, 4 ângulos iguais. Tudo bem? Bom, fórmula CH4 ou SiCl4, os clássicos. Continuando aqui. Com 5 ainda, galera, a gente viu 5 quando não sobra, tá? AX4 só. E agora sobrando 2 par, que é o mais comum. Ou até sobrando um par só. Bom, quando sobra 2 par, eu tenho uma geometria chamada de quadrado planar. Nesse formato aqui, tá? Nesse caso, quando eu tenho um par só, galera, a gente chama de gangorra, tá? A geometria eletrônica. E essa geometria aqui, a gente tem um octaedro. A gente vai ver aqui embaixo, tá vendo que puxa aqui, galera, essa fórmula eletrônica aqui embaixo, com essa daqui é a mesma coisa, tudo bem? Lembrando que esses dois pares, então, formam um quadrado. Quadrado planar, porque é um quadrado plano, né? Bidimensional ali, devido aos dois pares aqui. Eu posso ter essa variação, mais comum, XeF4 para esse caso aqui, tudo bem? Lembrando que o Xe é o xenônio, um gás nobre, tá? Teoricamente não faria ligação por ter o octeto completo, mas aqui eu tenho uma regra, né? Ou uma expansão do octeto, tá? Quando esses elementos centrais, no caso gás nobre, expande o octeto, tem um octeto expandido, tem um octeto extrapolado, mais de 8 elétrons, tá? Nesse caso aqui, ele vai compartilhar mais 4 do flúor, 8 dele mais 4 vai ficar com 12 na última camada, continua sendo estável, tudo bem? 6 átomos, galera, lembrando que 5, 6 e 7 aqui, dessa forma que eu estou fazendo, eu estou dando um passo além, tá? A gente vai parar principalmente nesses 5 primeiros, não se preocupem se achar complexo essa etapa. Com 6, então, a x5, quando não sobra nada, trigonal bipiramidal, ou quando sobra aqui, a gente tem um quadrado piramidal, tudo bem? Vai fazer esse mesmo formato aqui, mas quando sobra a geometria eletrônica é um quadrado piramidal. Tudo bem? PF5 e F5. A X6, octaédrico, não sobra elétrons, SF6 é o mais comum que eu tenho aí. Tudo bem? Então, não se preocupem muito com essas indicações, com essas denotações, tá? A gente vai focar principalmente nas 5 primeiras, tudo bem? Uma outra coisa que eu quero muito que vocês façam, está indicada aqui na descrição, eu vou puxar um link aqui em cima, tá? Nós temos a Universidade do Colorado, ela tem uma parceria com a Unicamp, então a gente desenvolveu, eu tive o prazer de conhecer 2 desenvolvedores de simuladores virtuais para química, tá? Que hoje eles estão na Universidade do Colorado, em Boulder, tem essa universidade, então, a Universidade Pública dos Estados Unidos, tem em Denver e tem em Boulder. Bom, o link da descrição tá aqui, tá? A gente vai usar esse simulador, vocês podem entrar, é um simulador open source, é free, de graça, tá? E é importantíssimo pra gente saber o efeito. Galera, eu me divirto muito com esse simulador, então eu vou colocar para vocês aqui, vou acessar o site aqui, tá? Então a gente vai, ao acessar esse site, o link tá aí, tem em português também, tá, galera? Se você digitar PHET Interact Simulation no Google, tá? Ele vai estar a versão em português também. Aí a gente vem em simulador, tá? A gente tem física, a gente tem biologia, a gente tem matemática, é muito interessante. Simuladores química, eu já vou deixar o link direto para entrar em química, tá? E a gente vem aqui embaixo.
molecular shape, tá? Então nós vamos aqui nesse formato, nesse corpo da nossa molécula. Tem dois, tá? O básico e esse normal. A gente vai entrar nesse normal aqui. Clica aqui. Bom, aí eu vou ter essa interaçãozinha. É em Flash, tá? Vou clicar aqui e vai abrir o meu simulador. Muito importante. Aqui eu consigo simular o modelo que a gente está trabalhando, tá? O AX, ou a molécula real. Dá para a gente tentar das duas formas. Eu vou para esse modelo. Olha que interessante, galera. Então, nesse modelo aqui, nós temos aqui geometria da molécula. Marquem essa opção. Tá vendo que ele deu linear aqui? Geometria do elétron. A mesma coisa. Eu não vou trabalhar agora com a geometria do elétron. Então, eu consigo ficar brincando com essa minha molécula aqui. Bom, aqui nós temos, não sei se dá para vocês observarem no canto direito, tenho um bonding, ligações, tá? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. E eu tenho também em par livre, sozinho. Tá? E eu tenho aqui também para indicar o ângulo, olha que legal, o ângulo da minha ligação. Tá? Vou mudando aqui, ele muda o ângulo. Deixa eu estabilizar, ele volta para o ângulo de 180. Tá? Não vou indicar o ângulo agora. Bom, quando eu tenho então 3 átomos, eu vou pegar a geometria linear. Olha o que acontece quando eu acrescento um par. Olha só que legal, galera. Quando eu acrescento um par de ligações, eu tenho uma geometria, aqui a gente pode usar em português, tá? Uma geometria angular. Tudo bem? Uma geometria angular. Eu já vou até pôr em português aqui, galera, para vocês terem mais facilidades. Vou apagar o chemistry aqui. Ó, PHT colorado, pronto. Apareceu lá. PTBR, tá vendo? Sempre que tiver, galera, PTBR aqui no link, quer dizer que está em português. Vou vir de novo aqui. Modelos, leis, molaridade, efeito, pH. Agora mudou a ordem alfabética, né, galera? É verdade. Em português aqui, ó. Construa a molécula, condutividade. Construa a molécula. Aqui, geometria molecular. Só seguir a ordem alfabética, né, burrão? Geometria molecular. Dou play no link. Vamos voltar aqui agora, só para a gente testar o português. Isso daqui é incrível, galera. Bem simples e incrível. Bom, agora a gente tem geometria linear. Bom, vou acrescentar um par. Olha o que acontece. Angular. Tá vendo que forma um ângulo aqui, galera? Ah, mas esse ângulo, será que é de quanto esse ângulo? Bom, posso ver aqui, 120 graus, tá vendo? 120, 120, 120. E se eu acrescentar mais um par? Tá vendo que continua angular, galera? Olha só, continua angular, mudou o meu ângulo. Tá vendo? 109, mudou um pouquinho. Se eu pôr geometria do elétron, tetraédrica. Vou remover um par. Opa, perdão. Vou remover um par, geometria molecular continua angular. Ah, vou acrescentar mais uma ligação. Vou remover um par. Bom, quando eu acrescento mais uma ligação, olha os ângulos. 120, 120, 120. Vou tirar. Vou acrescentar mais um, mais um, mais um. Vou pôr um par. Vou fazer isso. Tirar isso. Põe um par. Então, você pode ficar brincando, galera. Olha só, piramidal, quadrado. Tá vendo? Então, você pode acrescentar as ligações, retirar as ligações. Ó, vou pôr uma tripla aqui e vou pôr um par, galera. Olha aqui. Tá vendo que tanto com uma tripla como um par é a mesma coisa, mudando somente o tipo de ligação. Tudo bem? Então acessem esse link, tá? Vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Acessem esse link para a gente trabalhar com essas geometrias e fiquem brincando, tá? Tem vários simuladores, tem simulador de física, tem simulador de biologia, tem de matemática, tá? Então esse de ligação, galera, é fundamental, tudo bem? Então, eu vou passar uma listinha de exercícios. Nessa listinha de exercícios ficou com dúvida, vem aqui e faz. Ah, eu quero pegar molécula real. Bom, volta aqui, geometria, volta em geometria. Opa. Volta aqui em geometria. Ao invés de entrar no simulador, vocês podem pegar
Aqui, olha que legal, moléculas, modelo Vésper e os pares solitários, ou pares livres, tá? Então eu posso indicar na no meu simulador um par livre, uma ligação. Deixa eu ver se aqui ele vai ter opção para dar a molécula. Molécula real, tá? Aqui eu tenho, olha que interessante, galera, essas moléculas aqui eu peguei no exercício. Quem for esperto, quem estiver assistindo essa aula inteiro, pegar esses simuladores, consegue resolver os exercícios que eu passei, tá? NH3, olha que legal, galera. Geometria molecular piramidal. Tá vendo aqui? Então eu consigo pegar molécula real, até ver ver tudo, tá? Olha a água. Olha que interessante, água com dois par, tá? Angular também. Tudo bem? Tranquilo? Então acessem esse modelo que é importantíssimo. Vamos seguir, então, vamos continuar. Vamos voltar agora para nossa aula. Bom, então acessem lá a Universidade do Colorado. Vou deixar disponível no link uma lista de exercícios. Na verdade, o que eu vou pedir é um resumo, tá? Uma abreviação das últimas aulas que a gente viu. Então, baixem para entregar no meu, enviar para o meu e-mail esses exercícios, tá? Eu quero a fórmula eletrônica de Lewis que a gente já viu nas aulas anteriores, a fórmula estrutural que a gente já viu na aula anterior e agora a geometria. Vou dar um exemplo, galera. Vou pegar aqui, que eu gosto pra caramba, PCl3. Bom, PCl3, o exemplo que eu dei lá no começo dessa aula, tá? Fórmula de Lewis. Tá aqui, fórmula de Lewis, então o fósforo está na família 5, 5 bolinhas. Cloro 7, cloro 7, cloro 7. Então a fórmula de Lewis, eu vou indicar bolinhas para representar os elétrons. Lembrando que x particularmente eu não gosto, tá? A Unicamp acaba deixando de lado um pouco a identificação de X. Alguns livros abordam, a gente vai pôr só bolinha. Tudo bem? Bom, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, a fórmula estrutural. Tá vendo a fórmula estrutural com o ângulo? Galera, só uma observação. Nessa fórmula de Lewis aqui, nessa fórmula de Lewis, eu posso essas duas bolinhas que identificam elétrons da ligação, eu posso colocar em cima, tá? É muito comum no em alguns vestibulares eles indicarem assim, ó, uma aqui e a outra aqui, e juntar mais esses próximos, tá? É muito comum isso. Deixa eu até apagar aqui para não confundir vocês. Tá? Então eu posso tanto identificar desse jeito aqui, como eu fiz na frente ou em cima, tudo bem? Na UPAC ela diz até que é uma forma mais bonitinha para eu indicar em cima, mas não tem problema. Forma estrutural é essa, e a geometria, nesse caso aqui, é piramidal, triangular ou só piramidal. Tudo bem? Então, esses exercícios, quero que vocês me enviem por e-mail identificando lista de exercícios primeiro ano, traço, nome do aluno. Tudo bem? Então, lista de exercícios primeiro ano, traço, nome do aluno. Envia por e-mail, vou dar 15 dias para vocês fazerem, e essa daí vai ser a estrutura, a base, o fundamental da prova. Não dá para a gente fazer a prova sem conhecer essa geometria aí, tudo bem? Bom, todos esses exemplos que eu fiz, tem dúvida? Pode me perguntar, manda e-mail, pesquisem, galera. Tenham esforço, digitem na internet como que é a geometria. Não achou em português? Digita em inglês. Pega o simulador, tenta fazer as ligações, pega a família, tá? Explorem, galera. A gente tem que ser curioso, a gente tem que tentar destrinchar o exercício. Tudo bem? Então, nesse daqui eu vou querer só o 1, tá? Os demais exercícios não precisa me enviar, tá lá escrito bonitinho aqui embaixo no download do próprio exercício. Pode fazer em forma de tabela, tá? Ah, não quero fazer tabela. Tudo bem. Letra A, H2O. Põe a forma de Lewis, põe a forma estrutural, põe a geometria. Letra B, SO3, vai indo, tá? Ou monta uma tabelinha, a critério de vocês, não tem problema nenhum. Bom, agora a gente vai exercícios do material de vocês, galera. A gente vai fazer uma live resolvendo isso aqui. Na verdade é mais do mesmo, tá? Mesma coisa aqui. Essa geometria aqui, linear. Essa geometria angular, triangular, piramidal, tetraédro, tudo bem? Então, observem essas geometrias, é a mesma coisa que a gente tem feito todas essas aulas. Tem no resumo, tá? Ficou na dúvida? Vem aqui direto no vídeo. Volta o vídeo, vai pro resumo. O resumo já tem a tabela bonitinha, tudo bem? Lembrando que essa daqui é geometria molecular, da molécula, tá? Não é geometria eletrônica. E aí indica
com as letras logo aqui ao lado, tudo bem? Nesse exercício 2 a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho as fórmulas reais, a diferença do 1 para o número 2, aqui no número 2 eu tenho fórmulas reais, tá? Moléculas reais. E aí ele fala a mesma coisa, tá? Indicar piramidal, linear, tetraédrico, trigonal, angular. E aí tem pergunta da prova. Vou colocar essa pergunta na prova, galera. Moléculas de NH3 e BH3 apresentam fórmulas muito parecidas. Mas e a geometria? É a mesma? Então façam NH3, façam BH3. É muito parecido com o exemplo que eu dei anterior, tá? Tanto BH3 como NH3 é muito parecido. A fórmula molecular. Fórmula estrutural completamente diferente. Por quê? Por que a letra C e a letra D são diferentes? Tem alguma coisa acontecendo ali. É isso que eu quero que vocês expliquem na letra B. Importantíssima essa questão. Na 3, galera, muito bonitinho também. É os mesmos esquemas de resumo que a gente tem na aula, tá? Peguei com base nesses daqui também. A gente vai fazer esse exercício que é muito importante. Então aqui a gente tem as duas colunas, tá? Na primeira coluna eu tenho a fórmula molecular quantitativa, tá? H2S. E aqui a gente tem a geometria, tanto o desenhinho bonitinho como a geometria propriamente dito, o nome da geometria, tá? Então aqui eu tenho linear, aqui eu tenho angular para um par, tá? Aqui eu tenho trigonal ou triangular, trigonal plano ou triangular. Aqui eu tenho angular. Galera, só uma observação aqui. Esse exercício aqui e esse, galera, angular e angular, é a mesma coisa, tá? O que, que mudou? Ah, aqui eu tenho dois parzinhos, aqui eu tenho um. Não tem problema. O ângulo daqui, essa distância daqui, para essa distância daqui, praticamente é a mesma, tá? Vai mudar muito pouco. Aqui está uma figura tridimensional, ele deu uma viradinha, tá? Mas ali a repulsão de um par vai ter mais ou menos o mesmo efeito, muda muito pouco. Nesse caso aqui, do quinto também a piramidal, tá? Tem um parzinho, e no caso aqui do sexto eu tenho um tetraedro, tudo bem? Então representem essas formas e indiquem, associem a fórmula real a essa fórmula geometria, a geometria que eu tenho hipotética. Bom, nessa 4 aqui, chamamos de alotropia, a capacidade de um átomo de um mesmo elemento formar substâncias diferentes, alotrópicos. O oxigênio, por exemplo, possui duas variedades alotrópicas. Oxigênio O2, essencial à respiração, e o ozônio, O3. Então eu tenho O2, 2 oxigênios, e O3, 3 oxigênios, de acordo com a forma, que forma na atmosfera da camada protetora de raios UV. Apesar de serem formadas exclusivamente por átomos de oxigênio, essas duas moléculas possuem geometrias diferentes. Determine-as desenhando suas formas estruturais. Galera, então eu vou pegar O2, vai dar uma geometria. Com 2, a única geometria que existe é a linear. Quando eu coloco O3, quando eu acrescento mais um oxigênio nessa fórmula de O2, eu tenho que observar o que vai acontecer, se tem ou não par sobrando e o que acontece com esse par sobrando. Tá? Qual que é o efeito desse par? Vou ter que indicar e classificar aqui. Tudo bem? Na questão de número 5, então nós temos lá, sabendo que a molécula de CO2 apresenta geometria linear e a molécula de SO2 é angular, construindo suas fórmulas estruturais, propõe uma explicação para isso. Por que CO2 é retinho, linear, horizontal, 180? E por que SO2 tem um ângulo, galera? Bom, isso daí tem a ver com o nosso Vesper. Lembra do Vesper? Que é qual é o efeito do par de elétrons não ligantes. O efeito é repulsão. Tá? Então, o par de elétrons não ligantes do meu modelo Vesper ocasiona repulsão do elemento central em relação às ligações, desenhando, dando forma, geometria para a minha molécula. Tudo bem? Bom, no 6, sabendo que os átomos podem se ligar de diferentes formas, originando diversas substâncias que conhecemos, determina a forma molecular dos compostos mais simples, que formam entre o hidrogênio, silício e entre o hidrogênio e o fósforo. Tá? Então, hidrogênio, silício, hidrogênio e fósforo. Galera, aqui, tá? Se ele está na família 4, se o silício está na família 4, ele faz 4 ligações. Se o fósforo está na família 15,
ele faz 5 ligações. Tá? Então eu já vou adiantar para vocês para indicar a geometria. Tá? Então como que ficaria SIH4 e como que ficaria PH? Olha só, como está na família 5, 3 para ficar com 8, tá, galera? Se ele está na família 5, ele tem 3 elétrons de valência, logo ele precisa de 3. Ele tem 5 de valência, precisa de 3 para ficar com 8. Aqui 4, precisa de 4 para ficar com 8. Então já vou adiantar as fórmulas dessa combinação SiH4 e PH3. Ele quer qual a geometria dessas duas combinações, dessas duas formas que eu tenho no meu composto. Tudo bem, galera? Bom, então a gente encerra aqui, aqui na 4, tá? Qualquer dúvida, me envie um e-mail, me pergunte no WhatsApp, fala no chat aqui embaixo, manda uma pergunta no próprio vídeo da descrição aqui no YouTube. Tudo bem? Essa matéria, repetindo, essa matéria de geometria molecular é fundamental para a gente conseguir continuar com as aulas. Tudo bem? Eu vou fixar muito, eu vou frisar muito nessas aulas. Ok, galera? Então, um abraço a todos, boa aula e bons estudos. Abraço!